Juliana, assim, a gente sempre começa qualquer podcast, né? A Juliana que já tem participações em vários podcasts da forma mais tradicional possível, momento documentário, né? Assim, quem é, onde vive, o que come, o que jantou ontem, quem é a Juliana? Vamos lá. Bom, a Juliana é uma pessoa curiosa, que estuda muito. Eu tenho uma carreira executiva de mais de 20 anos, eu passei por grandes empresas globais, sendo nos últimos 5 anos na Meta, que é o Facebook, né, antigo Facebook, onde eu liderei 3 times diferentes. E desde 2014 eu estudo e dedico tempo de estudo para esse tema que é felicidade. O que acontece é que depois de tanto estudar, eu entendi que essa poderia ser uma carreira possível e que seria importante eu dedicar mais tempo para esse tema e para apoiar organizações e pessoas em busca desses ambientes, né, mais felizes, mais colaborativos. Então, desde 2017 eu trabalho na minha transição de carreira e foi esse ano que eu resolvi me dedicar integralmente a essa nova profissão, que eu dei o nome de Happiness Architect. E é muito curioso, porque quando a gente pensa em arquitetura, a gente está falando de uma construção, a gente está falando de estrutura, a gente está falando de um desenvolvimento conjunto, né? A gente está falando de desenvolver juntos. E quando eu olho para a construção da felicidade, tem muita correlação com esses conceitos de arquitetura, né? Porque a felicidade ela é algo que ela é extremamente individual, ela parte de uma ação intencional das pessoas. E quando você pode trabalhar junto, seja do ponto de vista de organização ou do ponto de vista pessoal mesmo, é muito rico, porque você une as técnicas e melhores práticas que os cientistas têm, né, com o dia a dia e do que é importante e relevante para as pessoas. Então, atualmente eu tenho me dedicado exclusivamente a essa carreira. Juliana, uma curiosidade assim, eu prometi para a Juliana, assim, antes da gente entrar aqui ao vivo, que eu bagunço o roteiro. Então, assim, sempre que vai surgindo alguma coisa, já me gera outras curiosidades. A gente fala, aqui no podcast eu tenho inclusive um projeto com uma empresa portuguesa que fala também sobre felicidade corporativa. E eu vejo que num momento assim tem muita gente falando sobre felicidade, sabe? E o que é bom, o corporativo eu acho importante. Mas assim, ao mesmo tempo eu tenho uma curiosidade com você, porque assim, eu acompanhei vídeos seus falando sobre bem-estar corporativo. Sim. Para, por exemplo, falando para emissoras ou programas na época que as pessoas ainda falavam, digamos, internauta, né, na televisão. Então, assim, como que você enxerga esse momento em que tem tanta gente falando sobre felicidade? E eu não sei se eu vou falar alguma coisa errada, assim, até porque tem muito convidado que eu já trouxe aqui para falar sobre o tema. Mas que talvez não saiba exatamente do que está falando, sabe? Está falando porque é um momento bonito para se falar disso. Sim. Bom, vamos lá. Esse meu interesse, ele começou, na verdade, até antes de 2014, mas eu estava fazendo um estudo que eu visitei, eu tive a chance de visitar 10 países na América Latina, visitando a casa das pessoas para entender consumo de mídia, né? A minha base é consumo de mídia, eu trabalhei muitos anos liderando áreas de insights, especialmente no Ibope, que depois virou Kantar, enfim. E nesses estudos, em uma das casas, foi uma das primeiras casas que eu visitei, e depois algumas outras casas nesse país, eu acho que eu estava na Guatemala, eu comecei a observar um padrão onde aquelas casas que tinham apenas uma televisão, as pessoas pareciam mais felizes do que as casas com várias televisões e vários cômodos. Vários televisores e vários cômodos. Eu ainda não sabia explicar, né? Foi um fenômeno, assim, eu comecei a observar que essas casas com uma televisão só as pessoas pareciam mais felizes e as casas com mais cômodos as pessoas pareciam menos satisfeitas. E aí eu falei, nossa, como pesquisadora, eu falei, tem algum fenômeno acontecendo aqui. E aí eu comecei a aprofundar, até que eu entendi que felicidade poderia ser ciência. Como o meu background é cientista de dados, né? Eu sou muito pautada em ciência, eu venho de pesquisa, eu gosto de evidências. Eu falei, olha, isso pode ser ciência. E foi aí que eu comecei a entender que felicidade era uma ciência, que tinham muitos estudos que comprovassem a eficiência das iniciativas e comecei a me dedicar. O que acontece é que realmente agora, e eu acho que felizmente, o tema virou um tema quente, né? Tem se falado muito nisso.
Eu acho que muito em decorrência aí de um efeito colateral da pandemia, onde as pessoas começaram a refletir mais sobre suas próprias vidas e a sua própria satisfação ou insatisfação com determinadas características da vida, até a própria volta para o escritório. Tem muita coisa, muitos fenômenos que aconteceram em função da pandemia que trouxe muitas reflexões. E com essas reflexões, as organizações se viram aí tentando entender também o fenômeno e como manter essas pessoas de alguma forma engajadas ali nos seus trabalhos. E aí começou, então, essa avalanche desse interesse pelo tema. No Brasil, são poucos as empresas ou os profissionais que, de fato, têm um trabalho dedicado a essa exploração mais científica, mas está crescendo. Então, quando a gente diz, olha, tem gente que fala e que não sabe o que está falando, é porque realmente, como é um tema muito novo, a porta de entrada vai ser muito diferente para cada um. A minha foi via ciência, tanto que eu fui fazer um mestrado para isso, é muito a minha forma de aprender. Mas para outras pessoas pode ser muito empírico ali no seu trabalho, você é de RH, vai implementar as iniciativas. Eu acho que não tem certo, não tem errado, assim, né? Tem iniciativas que funcionam e iniciativas que não funcionam. Profissionais sérios e profissionais menos comprometidos. Mas o tema em si é um tema extremamente relevante e que deve ser visto como ferramenta de negócio. Porque quando a gente fala de felicidade especificamente, inclusive, você tem muitas formas de abordar esse tema, inclusive numa forma muito mais espiritual, muito mais esotérica, né? A felicidade comporta isso. Você pode abordar isso do ponto de vista filosófico, a gente tinha Aristóteles falando disso lá atrás, ou do ponto de vista científico. Quando a gente pensa em organização, o viés que eu acredito ser o mais interessante é o ponto de vista científico, embora eu acho que a filosofia traga muitos insights também para apoiar essa ciência. Mas, quando a gente fala em intervenções e tudo mais, é imprescindível que seja científico. Então, minha dica é, se você está conversando com alguém sobre o tema, tenta entender a profundidade daquela pessoa e o entendimento dela em relação àquilo e em relação à aplicação prática também. Porque senão você fica só na teoria e você aplica pouco. E eu acho que a beleza desse tema é quando você consegue unir a teoria com a prática. Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro, galera, não tem jeito, tá? Tá geral querendo botar grana no bolso, ter um alívio ali no final do mês, concorda? Fica até o final do vídeo porque eu vou te ensinar a ganhar $20 por dia. Mais de R$3.000 por mês. Tá aberta a oportunidade para você fazer parte do Cyberclass, ok? Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, desde lá, já 2 anos que eu venho desenvolvendo isso, e a gente está criando um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet, tudo. A gente vai falar de crescimento de audiência, de monetização de audiência, a gente vai falar de YouTube, de Instagram, de como ganhar mais inscritos, mais visualizações, como ganhar mais seguidor no Instagram, como monetizar, como fazer o funil de venda, técnicas de copywriting, Ctrl+C, Ctrl+V, estratégias de venda. Você pode assinar hoje com essa condição super especial. Então vamos lá, ao invés de você pagar 12 de 39, né, ou até mais pra frente, você vai poder assinar agora por só 12 de R$29. Assim, é muito barato pela quantidade de informação que você vai ter lá dentro, por todos os resultados que você vai ter lá dentro. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.